Como o Fiscobras afeta o dia a dia do país? O Fiscobras funciona como um grande fiscal em empreendimentos onde a grandeza dos números impressiona. Obras que duram anos, décadas, e que, se não forem monitoradas de perto, podem se transformar facilmente em ralos por onde escoa o dinheiro público. Como exemplo, o prédio do TRT de São Paulo. O caso foi acompanhado desde antes do Fiscobras e se tornou exemplo de controle e correção de irregularidades. No caso do TRT, o TCU constatou um prejuízo de quase 170 milhões de reais durante a obra do prédio, que consumiu quase R$ 1 bilhão em verbas públicas. O TRT se destacou pela dimensão, pelos valores envolvidos, pela dimensão da irregularidade que foi constatada, por todos esses fatos, né? E pela atração da atenção da sociedade, da imprensa, que havia em decorrência da CPI do Judiciário. Mas, desde o início, o TCU vem coibindo as irregularidades em obras públicas, por meio, muitas vezes, da suspensão da sua execução até que os problemas sejam corrigidos. Nós tivemos ali, de forma muito transparente, né, veio à tona o desvio de recursos, o pagamento de propina, uma obra que recebeu aditivos indevidos. Enfim, eu acho que foi um marco no sentido de que demonstrou que a ação dos órgãos de controle ela pode ser efetiva, ela pode gerar resultado, não apenas no que diz respeito à recuperação de parte desse dinheiro que foi desviado, como também de colocar atrás das grades pessoas que estavam envolvidas, pessoas até poderosas, que detinham parcela considerável de poder, tanto no que diz respeito à esfera pública como na iniciativa privada. Outro caso representativo diz respeito à série de irregularidades identificadas na Petrobras. Há pelo menos 7 anos a empresa é citada no Fiscobras, resultado de alertas constantes por parte do TCU. Em 2009, o TCU indicou 3 obras da Petrobras para o quadro bloqueio, aquela relação na qual entram as obras com fortes indícios de irregularidades. O Congresso Nacional indicou ainda uma 4ª obra. Mesmo assim, a Presidência da República vetou a entrada desses projetos no quadro bloqueio. Entre essas obras vetadas estão casos hoje muito conhecidos e de superfaturamento, como a construção da refinaria de Abreu e Lima e do Comperj, que juntos geraram prejuízos bilionários ao país. Especificamente no ano de 2009, o TCU encontrou problemas, inclusive de preços, de superfaturamento, na refinaria de Abreu e Lima, na Comperj, na Repar, em várias dessas obras da Petrobras. Inclusive, na época, sugeriu ao Congresso Nacional o bloqueio orçamentário, que acabou não se dando em função de veto presidencial. Mas, desde final de 2009, o TCU oficiou à Casa Civil da Presidência da República e o Congresso Nacional da existência de problemas nessas obras da Petrobras. Os 20 anos de Fiscobras também dão uma amostra da abrangência e da importância desse tipo de trabalho de fiscalização de obras nas mais diferentes áreas da gestão pública, seja na área de obras de logística e recursos hídricos, em projetos de tecnologia e produção de energia, até as obras que estão diretamente ligadas ao vai e vem de pessoas em prestação de serviços em portos e aeroportos. Em 2009, por exemplo, uma auditoria nas obras do Rodoanel de São Paulo evitou um prejuízo potencial aos cofres públicos da ordem de 340 milhões de reais. Em 2011, em apenas um dos trechos do projeto de transposição do Rio São Francisco, o Tribunal de Contas evitou o gasto indevido de mais de 34 milhões de reais, depois de provocar a revisão geral do orçamento da obra por parte do Ministério da Integração.
Na duplicação da BR-381 em Minas Gerais, os apontamentos feitos pelo TCU levaram o DENIT a revisar custos e economizar mais de 163 milhões de reais durante o andamento do projeto. O caso de Angra 3 também é um marco na história do Fiscobras. Na década de 70, o Brasil fez um acordo com a Alemanha para construir quase 10 unidades geradoras dessa, começando com Angra 2 e Angra 3. E muitos dos contratos foram assinados levando em consideração essas duas usinas juntas, né? O projeto foi feito junto e a contratação das obras foi feita junta também, embora com construtoras diferentes. Angra 2 começou, Angra 3 começou um pouquinho depois, Angra 3 começou em 82, só que em 86 ela parou por falta de recursos financeiros. E já em 2001, o Conselho Nacional de Política Energética havia decidido por retomar Angra 3, que seria feito a partir de 2002, mas naquela época não tinha recurso, então ficou parado mais 5 anos. Quando foi em 2007, resolveram retomar esse contrato esse acordo com a Alemanha, e em 2008 eu tinha acabado de entrar no tribunal e resolvemos colocar a obra no plano de fiscalização de obras, porque era uma obra de grande vulto, o valor total em torno de 10 bilhões de reais na época, um valor bastante expressivo, e nós fomos fiscalizar. E ao final, de cara, 120 milhões foram reduzidos no valor da obra. Em 20 anos de trabalhos, o Fiscobras auditou 4.179 obras em todo o país e fiscalizou um montante total de 404 bilhões e 300 milhões de reais. Só nos últimos 10 anos, os benefícios financeiros do trabalho foram da ordem de 20 bilhões de reais, numa fiscalização contínua que envolveu uma média de 200 auditores por ano. É muito importante que nós tenhamos as cortes de contas, né, devidamente atentas, exercitando aqueles poderes que a Constituição lhe concede, né, para que possam ser feitas essas inspeções, essas auditorias, esses levantamentos, enfim, essa fiscalização que faz com que haja um monitoramento, né, de como que a lei orçamentária está sendo cumprida, de como que os recursos estão sendo manuseados. No próximo bloco, o presente e o futuro do Fiscobras, as tecnologias que chegam para aperfeiçoar a fiscalização e os desafios para o monitoramento de obras importantes em tempos de crise. Até já!